CSRF é uma sigla para Cross-Site Request Forgery, que representa um outro tipo de ataque que as aplicações web podem estar vulneráveis, que podem representar para os nossos usuários. Esse ataque, ele basicamente está relacionado principalmente à comunicação da camada 1 com a camada 2, novamente de uma aplicação web. Para exemplificar um cenário de ataque do tipo Cross-Site Request Forgery, eventualmente eu vou ilustrar no cenário em que nós temos vários websites, ou às vezes a gente recebe um e-mail com um link, ou nós acessamos uma determinada aplicação web que tem um link que também tem ou um link ou um botão que eles pedem normalmente para a gente clicar. Um ponto é que eventualmente esses e-mails que nós recebemos ou as aplicações web que nós acessamos podem estar sendo implementadas por um usuário que tem como objetivo interferir no funcionamento da nossa aplicação, que deseja realizar o ataque do tipo Cross-Site Request Forgery. Para implementar esse tipo de mecanismo, ele normalmente vai esconder um elemento HTML dentro do e-mail ou da aplicação web com um formulário direcionado a uma plataforma com a qual ele está acostumado a utilizar ou que ele saiba que nós estamos utilizando. Nesse exemplo, eu estou trazendo para vocês um exemplo de uma aplicação, de um formulário inserido ali dentro, que ele aparentemente é um link, visualmente ele parece como um link, no entanto, internamente ele pode estar sendo representado como um formulário mais elaborado, direcionado a uma aplicação web específica, que nesse caso aqui eu coloquei o Moodle, enviando parâmetros escondidos, entre outras questões. Nesse tipo de ataque, o que acontece é que ao clicarmos no link ou na aplicação web ou no e-mail, ao invés de nós estarmos sendo redirecionados para a aplicação que nós estamos esperando, nós vamos estar efetivamente realizando uma requisição HTTP do nosso navegador para a plataforma especificada nesse formulário. E o que acontece, basicamente, é que ao realizarmos essa operação, como nós estamos utilizando o nosso próprio navegador, eventualmente o nosso navegador ele vai estar logado, já vai ter uma sessão ativa com essa plataforma que está sendo atacada. E aí, dessa forma, as requisições enviadas por esse formulário vão ser direcionadas ao servidor, a camada 2, e nós vamos estar enviando, junto com nessa requisição, os cookies e os tokens que possam estar armazenados no nosso navegador web, dado que nós estamos utilizando o mesmo browser. O nosso browser já logado está realizando a requisição para a plataforma. E o ponto é que se o atacante, se a pessoa que desenvolveu esse ataque conhecer a plataforma para onde ele está direcionando a requisição HTTP, ele pode conhecer também os parâmetros que essa plataforma espera receber para realizar múltiplas operações, como, por exemplo, inserir algum comentário, inserir alguma informação, deletar algum comentário, deletar alguma informação do sistema. Nesse exemplo, como nós estamos considerando a plataforma do Moodle, um exemplo de cenário que poderia ser utilizado para esse tipo de aplicação seria um exemplo em que nós tentamos fazer um comentário pelo nosso colega, sem que ele saiba, na plataforma Moodle, utilizando esse tipo, desde que nós conheçamos os parâmetros que a plataforma recebe pela requisição HTTP, nós poderíamos enviar esses mesmos parâmetros, simulando que foi o usuário logado que fez isso. No entanto, dado o tipo de ataque, a aplicação na camada 2 ela não conseguiria verificar que essa requisição foi enviada por um lugar diferente, e se ela permitir esse tipo de acesso, ela estaria fazendo as alterações dos dados considerando o cookie e o token enviado. Para restringir esse tipo de ataque, nós precisamos implementar diferentes formas de configurações no servidor, todas elas com o objetivo de limitar o acesso ao servidor, considerando diferentes tipos de parâmetros que podem ser recebidos e dependendo da arquitetura também que a nossa aplicação está utilizando. Essas configurações elas podem envolver, por exemplo, configurações restritivas no uso de core, uso do cabeçalho semi-site para os cookies, validação do referrer que identifica de onde essa requisição está vindo antes de executar as ações no navegador web. De forma geral, essas configurações elas vão fazer com que requisições enviadas de outros sites elas vão ser rejeitadas pela camada 2, identificando que como essa requisição está vindo de um site não autorizado pelo nosso servidor,
vi que ela, nos exemplos, ele estaria vindo, por exemplo, do nosso servidor de e-mails, ou ele estaria vindo de uma terceira aplicação web. Dessa forma, essas informações, essa requisição, ela seria rejeitada pelo servidor e não seria processada, impedindo esse tipo de ataque. Outras configurações envolvem, por exemplo, o uso de tokens, que a gente frequentemente pode chamar de crumbs, por exemplo, com um middleware do Express chamado CSRF, que ele gera tokens que devem ser enviados junto com as requisições HTTP para que o servidor reconheça que as requisições vieram de uma aplicação válida e confiável para executar essa requisição que foi recebida. Com o uso do CSRF, esses tokens eles são gerados dinamicamente, sendo que eles são invalidados de tempos em tempos, gerando a necessidade de atualização deles, dificultando bastante o tipo de ataque do CSRF.